Bem, muito boa tarde. Eu começava, se calhar, por chamar então os nossos convidados ao palco. Não, por favor. Está-me a aparecer. Podem sentir. A ordem é ao esta. contrário. É igual. Força. Que há Já uma está lá, ordem. Artur. É igual. Podes sentar aqui, Luís, no meio, Paulo. Para quê? Muito bem-vindos, obrigado por terem aceito este nosso convite. O objetivo aqui é continuar a dar seguimento e ver sempre o mesmo tema, diferentes perspectivas. E a temática que vamos aqui tentar abordar e procurar abordar tem a ver com Threat Intelligence, que tem uma perspectiva que eu acho que é muito útil daquilo que fomos discutindo ao longo do dia, que é começar objetivamente a olhar para a segurança de fora para dentro e não de dentro para fora. Muita da dinâmica que nós tínhamos no passado, por mais que disséssemos que tinha evoluído, continuávamos a pensar a segurança como o castelo, como é que nós nos protegemos, a nós, como é que nos fechamos. E percebemos que grande parte das movimentações que existem na segurança não decorrem de legislação, não decorrem de boas práticas, decorrem da sofisticação das ameaças. Okay? Portanto, a ideia de que as ameaças também condicionam o tipo de defesa é fundamental. E é por isso que o desafio vai um pouco nesse sentido, como é que as organizações, e em particular estes profissionais que já estão no métier há muitos anos, como é que têm sentido esta evolução e, em particular, como é que a inteligência artificial também veio acrescentar, além das coisas giras que nós fazemos no ChatGPT, às vezes parece-me que não nos lembramos que as entidades do outro lado também usam exatamente as mesmas ferramentas. Portanto, se calhar começava aqui pelo Luís Moraes, precisamente para nos dar a sua perspectiva, também trabalhando como CISO na Galp, uma entidade com muita visibilidade. O que é que tem mudado no perfil, ou seja, o que é que tu sentias há 10 anos que hoje não sentes e o contrário, o que é que agora efetivamente mudou de há 10 anos, de há 5 anos para cá? Sim, antes de mais, obrigado pelo convite e cumprimentar aqui os meus colegas de painéis e a ti, Bruno. O que é que mudou? Nós, obviamente, a Galp, sendo uma empresa que está no ciberespaço, há uma coisa que tem em comum com todas as outras organizações, que é nós somos vítimas do tradicional cibercrime, esse quer vantagem económica, roubar-nos dados, etc. Portanto, não queria descurar esse, porque também é bastante importante essa ameaça. Depois, e não é segredo para ninguém, desde o início do conflito na Europa em 2022 ou 2023, já vão há uns anos também, mudou um pouco a ameaça que nós tínhamos do ponto de vista nacional. Portanto, Portugal tradicionalmente sempre foi um país relativamente tranquilo. Hoje em dia, sendo um país NATO e fazendo parte da União Europeia, obviamente o setor energético tem tido alguma pressão de agentes que nós vulgarmente chamamos agentes estatais e que esses não têm um interesse, o seu objetivo não é roubar-nos dados financeiros, não é fazer transferências, é claramente causar disrupção, seja na hora ou ganhar capacidade para o fazer mais tarde. Temos notado uma grande prevalência, cada vez mais e mais sofisticados esses tipos de ataques. Muitos deles utilizam, e porque nós investimos bastante em cibersegurança, começam a usar-nos não a nós, mas à nossa cadeia de abastecimento como forma de chegar até nós. E isso foi uma tendência que nós já começámos a ver há alguns anos atrás, razão pela qual investimos também muito em trabalhar esse todo ecossistema. Portanto, tu falavas no castelo. É verdade, temos que sair do nosso castelo e trabalhar as pessoas que estão à volta dele e que nos ajudam a trabalhar nesse castelo também. E do ponto de vista de capacidade técnica, aquilo que vimos particularmente no último ano e meio, tem precisamente a ver com a utilização da inteligência artificial como forma de tornar os ataques mais eficazes. E são feitos de duas formas. Criando artefactos que são utilizados única e exclusivamente para nós, Galp, e a forma como as nossas ferramentas de proteção funcionam, naturalmente, beneficiavam de um ecossistema, e se a empresa A havia uma determinada ameaça, eu passava a saber dela. Os atacantes reduziram aquilo que nós usamos muito a terminologia do mean time to detect e mean time to respond, e o AI veio aumentar o mean time to attack dos atacantes. Ou seja, 25%, há números que dizem de aceleração. Começaram a criar de forma muito mais rápida, muito mais sofisticada, portanto, reutilizam malware e artefactos, e isso a nós obrigou-nos também a adotar mecanismos, e também nós já adotámos isto na nossa equipa de resposta a incidentes, em que já usamos, por exemplo, a AI para desobfuscar conteúdos ofuscados com AI.
E pronto, e quem viu o Tom and Jerry sabe como é que isto funciona, não é? Portanto, é sempre um atrás do outro. E ainda recentemente partilhava uma história de que vimos há 2, 3 meses atrás um e-mail que vinha ofuscado com AI, portanto os atacantes tinham ofuscado esse e-mail, nós metemos automaticamente na nossa automação e orquestração para desofuscar esse conteúdo e aquilo não estava a funcionar. E antes funcionava, e portanto fomos perceber o que é que estava a acontecer, e então os atacantes perceberam que nós já estamos a usar a AI para desofuscar o AI, e então introduziram uma coisa muito simples no meio do código, que é uma pergunta. E portanto, quando o nosso algoritmo, o nosso Copilot, o nosso chat GPT corria o conteúdo, apanhava uma pergunta a meio que dizia como é que está o tempo hoje no Estoril, e rebentava com a nossa automação toda. Portanto, só para dizer que isto é um jogo muito interessante e que não vai acabar, e vai ser sempre um jogo de gato e do rato, de mesmo que nós nos adaptemos, e é verdade que o AI veio ajudar-nos também a defender, em alguns aspectos, e depois posso aprofundar isso mais, mas veio dar mais capacidade a quem tem mais capacidade. E quem tem mais capacidade são os atacantes, têm mais capacidade. Eu não sei se isso já tem nome. É o quê? AI Injection? O que é que já tem batismo ou não? Prompt injection, defend, coisas assim. E já agora nós vemos muitas estatísticas, mas da tua percepção, do ponto em que te encontras, sentes que isso alargou o número de atores ou são os mesmos a utilizar ferramentas mais sofisticadas? Eu acho que são... não tenho essa visibilidade. Pois, ou seja, que os números... Até porque muitos destes atores, nós não temos uma visibilidade, contrariamente se calhar ao que as pessoas pensam, nós não sabemos, muitas vezes nós sabemos que são cibermercenários. Nós não sabemos bem se eles estão a trabalhar para um agente estatal ou para um concorrente nosso. O que vemos é que têm mais capacidade, sim. Tem mais, em termos de volume e também em termos de resposta. E nós, por exemplo, eu acho que essa é uma vantagem que o AI nos trouxe a responder, e nós também já fizemos esse trabalho, e trocámos, por exemplo, os analistas que antigamente faziam aquilo que nós vulgarmente chamamos o L1, portanto, a primeira triagem de incidentes, nós já substituímos na Galp por AI, e esses analistas fazem, no fundo, uma validação daquilo que o AI vê, portanto, não os tiramos do processo, mas isto permitiu-nos, por exemplo, responder a algo que esse tipo de atacantes também usam, que muitas vezes são ataques de decoy, portanto, para distrair quando estão a fazer o ataque mais sério. Se forem só humanos a responder, isto é um problema óbvio de capacidade. Claro. E os atacantes usam essa técnica precisamente para isso. E isso é uma das coisas em que a utilização da AI, particularmente na resposta a incidentes, pode ajudar bastante. Porque não interessa se eu tenho 1000 ou 10.000 ataques, eu vou conseguir ver todos ao mesmo tempo, o que não consigo com um analista humano. Portanto, equilibrar a defesa em função do ataque. Mas é sempre uma corrida sobre quem tem mais recursos contra quem tem menos. Certo. E quem tem menos, por muitos recursos que uma organização tenha, e acho que as nossas, felizmente, vão investindo muito nessa área, não conseguimos combater. Por falares no ofuscar, há uma percepção que, de facto, a Rússia ataca muito. Mas não é necessariamente porque são russos a atacar, é porque os ataques são feitos através da Rússia. E às vezes nós humanos ignoramos isto. Há uns anos dizia-se, houve um ataque à Sony e dizia-se, isto foram os norte-coreanos. E ela disse, mas como é que sabes? Porque o código estava escrito em norte-coreano. Não é? Portanto, o ofuscar faz parte também do jogo. Mas vamos falar com empresas que têm muito dinheiro para gastar em segurança. Desculpa, ele veio fosquear. Isto começou muito bem, já me chamaste gordo e velho. Agora rico, né? Pesado e há muitos anos. Quer dizer, não sei se isto está a iniciar há muitos anos. Olhando um pouco para trás, ou seja, o mundo já foi tão mais fácil. É só dizer que a corrente é tão mais fraca, mais forte quanto o elo mais fraco. Dizia-se que o humano era o elo mais fraco e estava resolvida a segurança. Quais é que tu destacas hoje como as principais ameaças desta evolução no dia-a-dia, hoje, no teu dia-a-dia? Não que te tire o sono, porque certamente já estarás mais preparado, mas, objetivamente, o que é que tem mudado neste último ano, nestes últimos 2 anos, em termos de vetores de ameaça? Ora, muito bem. Antes de mais, boa tarde a todos e obrigado pelo convite e obrigado por estarem aqui e a ouvirem. Isso é também importante. Devo agradecer. E eu não sei se para te responder isso, eu não sei se tu te lembras quando nós nos conhecemos, foi perto aqui de um hotel aqui perto desta zona e tu vieste ter comigo porque eu tinha apresentado uma análise de segurança com uma framework muito clássica que eu acho que não desaparece, que é
pessoas, tecnologias e processos. E organização. Sim, mas a organização Era com bonito. base. E com base na junção desses três, fiz uma análise, já não me lembro se era para o ataque móvel ou não, e vieste falar no final comigo, e depois a partir daí fizemos amizade e conhecemos. E portanto isto serve para te responder que eu não sou daqueles que têm aquela filosofia dogmática de que isto é um problema de pessoas ou isto é um problema de tecnologia. Isto é um problema de tecnologia, é um problema de uma dialética entre os dois e os processos, e é um problema essencialmente sistémico. Ou seja, quando me perguntas qual é o vetor e se estás à espera que eu diga que agora é o AI, eu não digo que é o AI. O que acontece é que dentro desta dialética entre pessoas, processos e tecnologia, o AI vem amplificar, e muito à luz daquilo que o Luís acabou de dizer, todas as ameaças que já tínhamos. No fundo, nós até podemos analisar isto. Há um documento de um grupo de trabalho do World Economic Forum que faço parte. Isto tem 3 vetores. Há um triângulo, não é? E um triângulo que acho que tem 3 lados. Portanto, tem 3 lados da coisa, que é o seguinte. Temos, por um lado, tudo o que nós podemos utilizar para o lado bom da força, do AI, tudo aquilo que os modelos em si também, e o próprio AI em si, é mais uma superfície de ataque que aparece, portanto, para o CISO e para as organizações gerirem em termos de risco, que isto é risco organizacional, e depois o outro vetor, que é aquele que é os atacantes usarem o AI para, portanto, projetarem as suas capacidades. E isso acontece de uma míria de formas. O Luís exemplificou muito bem. Aquela que já é mais visível e mais palpável é muito orientada para o cibercrime e tem a ver com os spear phishings, com os tais mails dedicados. Já não é aquele mail do Prince of Persia que tem uma herança e você carrega, ou que o seu CEO quer falar consigo. Neste momento nós conseguimos já identificar mensagens que são exatamente clones exatos. Isto já nos aconteceu, portanto, de vozes de pessoas importantes da organização. Mas se nós quisermos pensar no AI em outras coisas, portanto, as vulnerabilidades zero day, portanto, podem ser muito mais bem exploradas hoje em dia, ou as ferramentas, como já, não sei se toda a gente tem esta noção, mas alegadamente, através do cloud, do modelo da Anthropic, já se conseguiu fazer todos os passos de um ciberataque, desde o reconhecimento até a weaponization e depois o exploit, através de uma ferramenta de inteligência artificial e, portanto, conseguiu-se ainda por cima passar por cima dos guardrails éticos que essa ferramenta tinha. Ora bem, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que realmente neste componente, nesta vertente da inteligência artificial, os atacantes têm, portanto, toda esta panóplia e depois não têm processos de procurement, não têm questões éticas e não têm outros processos internos como as organizações. Portanto, o mean time, gostei muito desta expressão, vou roubá-la, portanto, o mean time to attack é cada vez mais rápido para eles e mais poderoso. O que torna o outro lado do triângulo, aquele que eu falei, tal como diz um treinador de futebol, porque isto é uma faca de 2 legumes, não é? Portanto, o outro lado do triângulo, para o nosso lado, temos que tentar correr atrás e utilizar estas mesmas tecnologias para fazer frente a esta ameaça. Mas, resumindo e não monopolizando, o que eu digo é o seguinte, eu não digo qual é o vetor de ataque, se é as pessoas, ou qual é a ameaça pior, ou se é a tecnologia, ou o AI em específico. Isto é um problema sistémico e ele tem que ser olhado, esta ameaça, de uma forma sistémica, e só assim é que nós podemos fazê-lo à frente e utilizando as mesmas ferramentas e também com os atacantes. Mas tu sentes isso, ou seja, de certa forma, o atacante não tem essa pressão sistémica. Se utiliza um ransomware as a service, mete uma máquina a atacar, quando bater bate, quando não bater não bate, claro, obviamente. Tira o que tirar e há de ser Daí sempre ser mais fácil e quem defende tem um bottleneck, que é, há limites da utilização tecnológica, porque tens os condicionantes, não podes esticar só mais tecnologia, que tens de vir pessoas, processos e organização atrás. Tu já sentes isso, ou seja, que a tecnologia tem limites, não pelo limite da tecnologia, mas pelo limite sistémico? Eu não diria que sinto que os limites existem. O que eu sei dizer é que às vezes há uma expectativa, por acaso ainda hoje estive numa ação de género de perspectiva, não interessa aonde, e em que um dos pontos que vinha lá, uma das forças que tinha lá de incerteza é que também se projeta muito, eu considero, obviamente, eu podia agora estar-vos a dizer assim, eu já programei redes neuronais nos anos 80, não é? E dizer como que a desvalorizar o que é a inteligência artificial, porque na verdade ela tem um grande salto devido aos dados, capacidade de processamento, mas também novos algoritmos. Há realmente um game changer, na minha perspectiva, atualmente. Mas, e um bocadinho ao encontro da pergunta que tu fazes, eu pergunto-me se também não se está a colocar demasiada
a barreira demasiado alta, não é? E esta assimetria vinha nessa análise de perspectiva naquilo que se pode esperar de resultados desta ferramenta. Por exemplo, isto que o Luís está ali a dizer, nós também estamos, portanto, a primeira Layer 1 também queremos fazê-lo, não temos totalmente substituída, temos ainda pessoas no Layer 1, mas temos já alguns casos de phishing e outros cenários desse tipo que temos já capacidade de resposta. Mas também temos, por exemplo, produção de relatórios. Hoje em dia nós temos um chamado one-pager, quando há um caso muito relevante na sociedade e que afete, de certa maneira, o nosso setor, nós produzimos um relatório one-pager e muito dele já é gerado automaticamente. Este tipo de eficiências estão lá, e mesmo para os profissionais de segurança estão lá, mas não tenho a certeza, não é? Portanto, se tudo aquilo que se projeta se vai concretizar, ou pelo menos assim tão a pouco prazo. Portanto, isto para dizer que eu não sinto esses limites tecnológicos, mas conceptualmente eu percebo os que tu estás a dizer. Muito bem. Portanto, só dar nota à audiência que foste tu que disseste que programavas nos anos 80, não fui eu. Ok. Já que me chamaram, eu assumi. Não. Eu sou assumi. Para deixar isto bem claro. Artur, esta questão vista do ponto de vista de um prestador de serviços, nós temos sempre esta fé tecnológica, mas depois percebemos que não há sequer pessoas para escolher e usar as tecnologias. Como é que tu vês esta necessidade de capacitação externa? Que as organizações, não é por terem mais tecnologia que os problemas desaparecem. Não continuando a haver recursos humanos suficientes, não digo para operar, mas pelo menos para gerir, para orquestrar, como é que vês esta importância de haver uma colaboração, mais do que um fornecedor, uma parceria com entidades que podem efetivamente melhorar estas capacidades? Sim, é efetivamente como disseram aqui, e bem, ou seja, com o AI toda a parte ofensiva está cada vez mais complexa, cada vez com mais inovação, criatividade. O mean time to attack, mais uma vez, um bom termo, uma boa expressão. É cada vez menor, ou seja, é cada vez mais fácil para os atacantes arranjarem truques ou maneiras de subverter ou controles de segurança ou mesmo manipular pessoas, portanto, engenharia social. O que é que isto nos leva? Portanto, tipicamente uma abordagem de um plano de segurança ou de um inventário de controlos vai por probabilidade de impacto, ou seja, eu vou tentar primeiro proteger-me daquilo que é mais provável, mas o atacante está a fazer exatamente o oposto. Ele está a pensar o que é que eles não pensaram, o que é que eu vou fazer. GPT para isto é espetacular, não só ajuda no ataque, como ajuda a ter ideias. A cenarizar. Pronto, portanto, o que é que, no final do dia, o que é que os clientes acabam? Com uma data de ferramentas de segurança, cada uma muito específica, com muitas features lá embebidas, muito especializadas, e eu com recursos humanos limitados para a gerir. Portanto, eu acho que é quase inevitável externalizar as operações e a gestão dessas ferramentas. Já não digo num plano de resposta a incidentes, ou seja, um serviço de SOC, mas o simples managed service de uma ferramenta de segurança é a única hipótese que eu tenho de repente ter aqui um especialista a trabalhar para mim que faz isto todos os dias nesta tecnologia. Como é que tu estás a ver as arquiteturas de segurança a evoluírem? Porque há aqui dois cenários que surgiram com a IA, que foi, nós já falámos em consolidação tecnológica para acompanhar o ciclo de ameaça há muito tempo, não é? Mas muitas organizações continuavam a dizer, mas eu gosto muito desta para fazer isto, desta para fazer isto, desta para fazer isto. Passou a haver uma consolidação ou a camada da AI consegue orquestrar e continua a ter várias soluções na camada operacional orquestradas por uma IA, ou há cada vez mais uma consolidação mesmo em baixo? O que é que tens visto? É misto, Bruno, ou seja, o AI neste momento, a AI como queiras, neste momento é muito bom para consolidar a parte operacional. Ou seja, aquilo que o humano faz, eu tentar automatizá-lo ou sim, de certa forma automatizá-lo. Portanto, nós começamos com os SOARs há uns anos atrás, na parte de resposta a incidentes. Hoje em dia é muito mais que isso. Ou seja, eu consigo com a AI automatizar o tratamento dos dados, a normalização, classificação e depois até otimizar o playbook para o procedimento operacional. A questão é que ainda não temos a capacidade de que ele faça a parte anterior, ou seja, as integrações independentemente do fabricante, a normalização independentemente do fabricante. Portanto, há sempre aqui uma componente de engenharia necessária que o AI ainda não faz. Sim. Porque eu recordo-me de conversas contigo, Luís, tu em particular privilegias, ou pelo menos no Rebord, muita visibilidade, não é? Portanto, e muitas destas soluções, curiosamente, as soluções de segurança já há muitos anos têm inteligência artificial, machine learning, deep learning, etc. Portanto, a única inteligência artificial nova é generativa. Portanto, já muitas das soluções faziam coisas que nós não tínhamos visibilidade do que é que estavam a fazer. Natural. E era importantíssimo, não é? E como é que tu tens visto também essa evolução da arquitetura? Confias, ou seja, já deixaste, ok, não vou conseguir ver, não consigo ver, ou continuas a ver na visibilidade e na capacidade de entender o detalhe como CISO, continuas a achar que é importante? Sim, e se calhar vou ser um bocadinho... Ou seja, e tive aqui a explicar o caso de uso em que nós usamos a inteligência artificial generativa.
e só para gerir e balizar expectativas muito claramente. Eu não acredito no modelo em que nós pegamos nos nossos logs, mandemos para o GenAI e aquilo dá um output maravilhoso. Até porque os algoritmos de GenAI são, por definição, e depois até podemos discutir o modelo de negócio dessas ferramentas, porque eu acho que é aí que está a bolha desta área do AI. Mas isso daria também. Forem LLMs, não é? Se forem largos. Grande parte do nosso trabalho foi contextualmente preparar a pergunta certa para fazer ao LLM. E dar-lhe todo o contexto que ele precisa, porque senão ele vai alucinar. Os primeiros casos que nós fizemos, tínhamos accuracies de 50%, 40%. E só começámos a ter accuracies de 80% e muitos por cento, que já equivalem a um humano, porque os humanos também erram. Quando nós começamos, nós temos prompts que têm dezenas de linhas. Porque quando eu digo a um AI, o que é que tu farias com este SQL injection, por exemplo, eu tenho que lhe explicar qual é o sistema, qual é o contexto do sistema, qual é que é aquela rede, que username é que é aquele, é um utilizador com privilégios ou não, e tudo isto vem do velho SOAR, velho e muito bom SOAR, que nos permite construir toda a informação necessária para fazer a pergunta certa. Porque senão, aquilo que acontece é que nós vamos fazer perguntas absolutamente genéricas e vamos ter respostas completamente ao lado e alucinadas. E esse é o grande trabalho. Portanto, só para gerir expectativas, falando se calhar contra muitos dos vendedores que estão aí a tentar vender essas soluções out of the box não funciona, é preciso contexto. Contexto da organização, essa tal visibilidade. Sim, claro. Perceber que sistemas é que são, quais é que são os nossos riscos, pronto. Mas já agora deixa-me colocar esta questão. Tu achas que se quer ser, ou seja, não quer dizer que agora é o melhor que tínhamos, mas achas sustentável que a segurança continue a ser alimentada por LLMs? Porque estamos a falar de um algoritmo que sabe fazer uma proteção e a seguir pedes-lhe uma receita de carbonara. Portanto, achas que isto é sustentável, que o futuro essas ferramentas assentem em LLMs? Paradoxalmente que pareça, eu acho que o caminho é tornar os LLMs mais estúpidos. Desculpa uma expressão, mas... Porque mais pequenos ou... Com uma base de conhecimento mais estreita. Mais focados, claro, sim. Porque, como tu dizes, não é? Eu não vou perguntar a um cozinheiro como é que se faz uma cirurgia cardiotoráxica, não é? E também não vou perguntar a um cardiologista como é que se faz um cozido à portuguesa. É para isso que os LLMs foram preparados, para responder... Mas isso tem a ver com o modelo económico. Sim. Porque o modelo económico destas soluções eu vou vender este LLM que vai servir para tudo. Para tudo, claro. Não é? E isto vai-me dar escala e eu vou vender muito. E desculpem os fabricantes, mas eu acho que isso não vai funcionar. Já vês soluções de indústria e soluções focadas na cibersegurança? De indústria não. Nós estamos em contacto estranhamente com a Universidade de São Francisco, onde já se começam, por exemplo, a trabalhar este conceito de como é que tu vais criar guardrails nos agentes, especialmente quando passares para agentes. Nós ainda não usamos agentes, sim. Nós estamos a falar de prompting direto, ok? E eu acho que isso ainda não está, obviamente ainda não há uma solução. Pessoalmente acho que essa solução vai passar por criar agentes especializados, ou base de conhecimento especializada, precisamente para não permitir que eles alucinem. Sim. Mas mesmo assim vai ser sempre preciso contexto, que não está no modelo genérico. Isso, ou tu tens o teu próprio modelo e desenvolves o teu próprio modelo com o teu contexto próprio da tua organização, ou compras, mas tens sempre que alimentar com informação contextual que vai permitir ao LLM tomar a melhor decisão. Isso eu acho que vai ser os próximos anos, vai ser super interessante. E acho que esse vai ser o caminho. Paulo, tu tens muito esta preocupação e acho que és bastante equilibrado, uma visão muito técnica, mas depois a necessidade contínua de falar com quem está num nível mais de governance e explicar estes temas. Tu sentes que há esta esperança excessiva de cima de que a inteligência artificial, finalmente vamos ter aqui uma solução. Como é que tu consegues comunicar de facto que as soluções vão ajudar, mas aquilo não vão ser fé, ou seja, é um ato de fé acreditar que aquilo vai resolver os problemas. Como é que achas que estas ferramentas ajudaram esta comunicação vertical com a governança, com a liderança da organização? Ajudou à comunicação ou o excesso de fé veio ainda trazer mais problemas para a equipa, porque traz mais expectativas que não são possíveis de alcançar? Bom, é assim, o excesso de fé decididamente traz algum stress às equipas e não é só às equipas.
é também à organização no seu todo, porque é assim, porque a esta e a outras, porque realmente parece-me a mim que está-se a colocar algumas coisas uma fasquia demasiado elevada e que depois, obviamente, que isto faz cascade down, né? E há uma necessidade de todas as equipas de provar que estamos a usar a inteligência artificial naquilo que fazemos, nem que seja para a coisa mais elementar do mundo, mas se tivermos lá a palavra inteligência artificial, de certa maneira, já parece que estamos sofisticados. É um melhoral, nem faz bem, nem faz mal. Exatamente. E o que às vezes se tenta fazer, ou que se tenta fazer, ou que eu peço à minha equipa também para fazer, é um bocadinho demonstrar aquilo que fazemos. Por exemplo, só para dar um exemplo, já que fizeste essa pergunta em concreto, nós há um ano passado conseguimos fazer uma sessão em que a parte Teitei, o Ivo Rosa, o líder do Security Operations Center, onde conseguimos demonstrar à organização, e tivemos uma audiência fantástica de mais de 3 mil pessoas online, aquilo que acontece, por exemplo, quando eles carregam no botão do phishing, ou quando reportam um incidente na máquina, ou o que pode acontecer num caso, e fizemos essa demonstração em live, e de certa forma tentar mostrar um bocadinho onde é que está o trabalho humano também, onde é que está a necessidade desse oversight, não é? E também mostrar onde é que as nossas, porque não podemos desacoplar as duas coisas, não é? Não podemos dizer, e onde é que também as nossas ferramentas e as nossas tecnologias estão a ajudar a acelerar o processo. E em relação a acelerar o processo, o que às vezes me parece é que eu posso usar, existem dois conceitos, não sei se usam tudo nestas organizações, mas o KPI, na minha perspectiva, na minha leitura, é algo que é alcançável. Não é? Eu consigo reduzir o mean time to detect em 2 horas, consigo reduzir o número de vulnerabilidades críticas em 2% ou 3% ao final do mês. Mas depois há aqueles objetivos que nós chamamos, ou como muitas organizações chamam, que é os OKRs. Até nasceu num conceito da Google que é o moonshot. Não é? O que eu acho é que se conseguíssemos utilizar muito mais o AI para os KPIs e não para os moonshots já assim de repente, acho que seria uma boa forma de manter as equipas on track e focadas nos riscos realmente que aparecem. Eu vou dar bons exemplos pequenos onde até a própria inteligência artificial, no sentido que ela existia, já tinha vantagens, mas que agora melhora. Por exemplo, um sistema de gestão de identidades e acessos. Temos não sei quantos milhares de pedidos por dia e o aprovador tem à frente dele um botão para fazer um pedido, uma aprovação de alguém que não se lembra ou que lhe surgiu, fez no marketplace, foi um pedido de acessos. É certo, podes dizer, mas a inteligência artificial já podia fazer isso, quantas vezes é que ela associa, mas agora consegues enriquecer, isto é um exemplo concreto que faz uma ferramenta nossa, consegues enriquecer, este utilizador tem um perfil não sei das quantas, porque vai ao sistema de recursos humanos, tem já os acessos não sei das quais, e sugere uma aprovação ou não ao aprovador. Isto é um tipo de eficiência, segurança, by the way, que é mensurável, é objetivo, é real e que pode acontecer coisas às vezes mais objetivas, mais palpáveis. Outra, por exemplo, há um peso enorme, né, porque a equipa de segurança, eu costumo dizer que a minha visão é ser reconhecido como um enabler do negócio e não um bloqueador. Isto é sempre uma visão para quem trabalha em segurança, porque é sempre difícil lá chegar. Tenta-se, e acho que de alguma maneira conseguimos, mas nunca se consegue na sua amplitude. Né? Mas, por exemplo, para as equipas de desenvolvimento e não sei o quê, certificados. Uma coisa tão simples, certificados. O que é isso, certificados? O que é que o Paulo está a falar de certificados? Agora vamos também começar a mudar de certificados, já não sei de quantos em quantos meses, e é por bem maior. Isto gera, não sei se têm ideias, equipas para fazer isto em milhares, em centenas ou milhares de aplicações, etc., gera ali um peso muito grande, porque tem que preencher o URL, vários campos. Por exemplo, nós já estamos a usar, ou estamos a começar a usar, este tipo de preenchimento automático com este tipo de ferramentas. Isto é muito mais palpável, muito mais do real do que eu agora dizer assim, de repente eu vou para um super espaço e já estou a lutar com a inteligência artificial do meu lado, a destruir robôs atacantes do outro. Quer dizer, isto é bonito, não é? But we are not still there, ok? Há muita sofisticação, portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que há, efetivamente, na minha perspectiva, uma pressão muito grande, mas é das organizações, não é particularmente, todos nós sabemos, né, se fores, a quantidade, eu vou à página de frescos do Lidl e está lá a inteligência artificial, de certeza, para aquela pesca que foi feita naquele dia. E há uma pressão muito grande, que eu acho que também vai diminuir ao longo do tempo, e que realmente às vezes desvia-nos o foco do verdadeiro risco. E compete-nos a nós, a mim, ao Luís, portanto, pelo menos
não sem desprezo, mas porque estamos do lado de proteger as infraestruturas críticas, tentar manter as equipas focadas nos riscos que acontecem todos os dias, a não ter ali a bater à porta para ver se está alguma coisa aberta, uma VPN aberta, como aconteceu agora na Polónia, no Solar, em que o atacante entrou na VPN, porque não estava atualizada, e nos parques solares, não é? Imagine-se os parques solares, não é? Aquelas coisas que a gente vê a tapar a vegetação ali ao longo dos dias, foram atacados e isto pode ter um impacto na rede. Porque se agora fosse explicar a rede elétrica, o que é o equilíbrio pode ser, estas coisas, uma grande disrupção, pode ter um impacto depois naquilo que nós vemos, que é a energia que nos chega. Portanto, é dessa maneira que eu respondo, está bem? Artur, do ponto de vista de Threat Intelligence, uma das grandes alterações foi, ao termos mais ferramentas, se calhar conseguimos nos preocupar mais com o ciclo de vida da ameaça. Tu já sentes que as ferramentas, que estas soluções, já colocaram as organizações não a pensar só na proteção e realmente a fazerem um trabalho ao longo de todo o ciclo de vida, de identificação, de proteção, detecção, resposta e recuperação? Portanto, as ferramentas, os projetos que vocês fazem continuam a ser para fechar o castelo ou realmente já há uma preocupação, pelo menos equilibrada, de investir em detecção e resposta com o mesmo esforço e investimento que é feito em proteção? Bom, é assim, a expectativa é altíssima por causa das questões daí, não é? A expectativa não só na parte de detecção, mas também na parte toda da resposta automatizada, de magia, que aconteça magia, na detecção e na resposta. Eu acho que há muito mais maturidade das organizações a perceber que o truque não está só na parte de detecção, não é só eu levantar a bandeira. Depois é o que é que eu vou fazer quando isso acontece. Esse é um ponto muito importante. E vamos aos clássicos dos anos 90, da RFC 2350, de vamos definir um processo de resposta a incidentes, não é? Portanto, não é nada que eu aí tenha trazido nesse aspecto. Muito importante também, para além de sabermos o que fazer quando acontece o incidente, é tirar as conclusões no pós-incidente. Isto é um ponto importantíssimo e começamos a ver mais maturidade aí. Antigamente as empresas tinham muito a questão do pronto, já acabou, pá, vamos arrumar o chão, limpar a sujidade e vamos seguir em frente, amanhã é outro dia. E agora não, ou seja, porque é que aconteceu, identificação da causa raiz, como é que eu vou detectar isto mais cedo e se calhar vamos fazer uns exercícios controlados para simular que isto está a acontecer outra vez para eu ser mais rápido a responder. Corrigiu mesmo, claro. Sim, sim, sim. Existe um bocadinho daí espalhado sempre, há sempre quase um hype daí aí no meio da otimização e é verdade, ele existe, mas muito como o Luís disse, já é em modelos especializados, ou seja, nós já encontramos ferramentas com AI brilhantes, mas fazem uma parte do problema, não vão fazer tudo. Assim que se abre o escopo, o foco perde-se e deixa de ser... Mas se eu te perguntasse, ou seja, há sempre a visão comercial, que é vai-se às organizações tentar vender isto. Mas o que é que tu ouves que te pedem? Ou seja, o que é que as organizações hoje estão a pedir relativamente a estas temáticas sem tu ires lá ativamente vender? O que é que tu destacavas como a principal preocupação? Em termos da relação, digamos, do que estamos a falar daí... Soluções, ou seja, que tipo de serviços? Porque muitas vezes nós sabemos que as coisas vendem-se porque há bons comerciais e vão lá fazer Claro. este push, não é? Mas tu já sentes as organizações, em particular no Threat Intelligence, a pedirem-te objetivamente isso, a anteciparem esse vosso esforço comercial? Eu acho que ainda estamos numa fase preliminar, ou seja, organizações que já tiveram impacto com o Threat Intel, digamos assim, portanto, e é necessário, se calhar, dar aqui um bocadinho de contexto. Portanto, quando eu digo Threat Intel, eu já não estou a falar de Vulnerability Management, não estou a falar dos incidentes típicos e clássicos, eu estou a expandir o meu escopo para a minha marca, a minha identidade, os meus users, os meus e-mails, a monitorizar isso tudo, portanto, tudo o que são ameaças online. Portanto, o que eu vejo é que as empresas ainda não perceberam, digamos assim, que esta deverá ser uma preocupação, até porque a identidade cada vez está mais espalhada e a marca tem impacto reputacional muito grande, mas depois de sofrerem ou verem alguém do seu setor sofrer um ataque desse estilo, percebem uma coisa, que é o meu SOC não vai fazer nada, o meu CIEM não vai fazer nada, o meu plano de resposta a incidentes não contempla, por exemplo, os takedowns ou uma queixa formal para mandar abaixo alguma coisa. Portanto, vejo isso, Bruno, que é empresas que já sentiram ou já ouviram falar disso, perceberam perfeitamente que é uma lacuna gigante, Pois. mas ainda não é o standard. Ainda não, É interessante que é, eu não sei o que é que preciso, mas preciso de alguma coisa que aquele não tinha, não era? Portanto, Deixa-me só dar-te um exemplo muito rápido. Nós próprios temos isso internamente, internacionalmente, como grupo, e muito recentemente foi criada uma marca Logicalis de um crypto scam, portanto uma moeda, e de repente a reação normal, que era a reação ainda antes de planeares o teu processo de Threat Intel, digamos assim, é fazer toda a comunicação de mídia. Portanto, atenção, não invistam, não comprem essa moeda, isto não é Logicalis, não está relacionado. Pronto, no entanto, nós já estamos na equipa técnica, digamos assim, da equipa de SOC,
já temos ferramentas de threat intel, propriamente ditas, e assim que vimos a notificação, ativámos o takedown. E houve ainda admiração, ou seja, ainda havia a expectativa que isto é um problema que não dá para resolver. Dá, com threat management como E era a reputação, nesse caso, que estava sim, em o jogo. impacto era reputacional, como é óbvio, se tivesse havido impacto era isso que tinha acontecido. O procedimento para o takedown já não é o clássico mandar um site abaixo, estamos a falar de desligar uma página de Facebook que requer, por exemplo, evidências de fraude. Eu, para ter evidências de fraude com uma pessoa no Facebook, eu tenho que interagir com ela, tenho que me deixar cair na ratoeira até ao ponto de ter uma evidência, um screenshot, para mandar para o Facebook e eles mandarem abaixo. Portanto, isto já exige outro tipo de ferramentas, certo. Sim, tem aí por dentro, mas aqui sim já entramos no domínio mais da gestão de identidade e da marca do Threat Intel. Ok. Portanto, aí tens sempre de dizer, não façam isto em casa, não é? Portanto, peçam à Logicalis para fazer, não façam isto em casa. Portanto, em termos de jeito de ronda final, Luís, nós falámos hoje muito aqui de conformidade, mas falámos sobretudo de resiliência operacional, que é importante. Mas essa resiliência operacional já a vês como um fator de competitividade estratégico, verdadeiramente estratégico, ou é uma questão mais de, não posso parar, porque depois tenho que fazer um incidente e depois tenho que reportar, mas já vês no grupo, em particular na Galp, isto ser sentido verdadeiramente como um fator de competitividade? Sim. Primeiro que tudo pelo negócio que nós operamos. Portanto, nós operamos um negócio e a própria marca que tu tens é uma marca que foi construída ao longo de anos pela reputação que trouxe de estar disponível, estar presente sempre que os clientes precisaram dela, etc. Portanto, isso obviamente é uma componente que demora muitos anos a construir e que é muito valorizada desse ponto de vista. E depois há outro fator que eu acho que a regulamentação europeia e também noutras regiões veio trazer, do ponto de vista de, como nós somos prestadores de serviços de outras organizações, e como há bocado falávamos do ecossistema, eu acho que a resiliência já vai ser um fator-chave. Ou seja, eu ter uma empresa e conseguir comprovar, através dos vários processos que existem, de que eu tenho uma boa postura de ciberresiliência, vai ser um fator, agora é diferenciador, e eu acho que num futuro muito próximo vai ser chave. Que é, eu não vou contratar-te se tu não fores uma organização ciberresiliente, porque eu não te quero a trabalhar no meu ecossistema. E eu acho que isso, na verdade, portanto, funciona quer internamente, para os nossos clientes, certo, quer como fator em negócios business to business, em que tu vais trazer a confiança ao parceiro que te está a contratar de que tu estás up to level com aquilo que é o seu referencial. E tu agora sentes isso mais a montante ou a jusante? Ou seja, os outros a pedirem-te esse tipo de confiança ou tu pedires confiança aos teus parceiros neste momento? Quando começámos isto há 3 anos atrás, éramos nós a pedir aos parceiros, nós a impor aos parceiros. E eu acho que neste momento já estamos a virar o barco. E eu acho que vem a virar a página. E eu acho que vem da regulamentação, do DORA, da NIS 2, da China Cyber Security Law, nos Estados Unidos igual. As empresas estão a perceber que isso já não é um fator diferenciador e vai ser um fator essencial investir na cibersegurança, independentemente do produto que oferecem aos seus clientes. Paulo, fazia também a mesma questão, que só para extravasar um bocadinho da segurança. Falámos muito de segurança, mas depois falámos de confiança, isto é mais de segurança. E há outros departamentos, certamente na EDP, que vão-se contribuir para a confiança, que não estão sob o teu controle. Esta orquestração da segurança para fora, quando eu digo fora, áreas de risco, áreas de compliance, áreas de ética, áreas de privacidade, como é que tu vês a orquestração hoje destas diferentes áreas, sendo que a segurança é só uma peça da confiança? Sim, eu por acaso uma vez tinha proposto a existência de um cargo que era o Confiance Digital Officer, era assim, não era Trust Digital Officer, desculpa, Trust Digital Officer. Eu acho que esse seria a figura que seria encarregue de fazer essa orquestração. Mas na verdade eu posso dizer que ela acontece na prática porque os temas acabam por ser levados, porque há sempre uma urgência, uma emergência, não tanto uma urgência dos temas, no sentido que eles aparecem ou por necessidades de criar de mercado, ou por necessidades de organização, ou mesmo por necessidades da regulação. E vou-te dar alguns exemplos, que eu gosto sempre de dar exemplos para materializar as coisas, para não ficarem no etéreo, que é o seguinte. Responsible AI. O Responsible AI, o AI Act, portanto, tem uma figura que é o Responsible AI. Portanto, há uma área na nossa organização, neste caso no Digital
que tem, portanto, tudo o que tem a ver com os desenvolvimentos AI, para dar os tais benefícios ao negócio que se antevêem, e tudo o que é desenvolvido aí, portanto, tem um oversight. E este oversight é feito por uma figura que, por acaso, está na minha equipa, porque acaba por ser uma equipa que tem uma supervisão da coisa. Portanto, tem a figura do Responsible AI que faz o oversight desses modelos internos dentro da organização. O código de ética é um outro exemplo. Isto foi o sinalzinho, falta-me um minuto. Último minuto. O código de ética é um outro exemplo. O código de ética, quando é produzido, tem sempre temas relacionados com as questões de cibersegurança dentro da organização, de forma a criar confiança. A comunicação para os colaboradores, portanto, os canais que nós temos, todos estes aspectos acabam por surgir ou por iniciativa de uma área de compliance, ou por iniciativa do risco, ou por iniciativa do saber. Segurança física, estava-me a esquecer. E há pouco tempo tivemos a pensar em alinhamentos entre aquilo que são medidas de deslocação. Isto é interessante, não é? A segurança física em algumas organizações até pode estar dentro da mesma égide, há quem defenda isso, do CISO ou do Security Officer, estes nomes todos, do Chief Security Officer, como queiram. Mas quando não está, como é o nosso caso, por exemplo, nós estivemos no outro dia a alinhar, surgiu numa conversa, porque realmente fazemos este diálogo, e a iniciativa neste caso surgiu do meu lado, em concreto, personalizando, que era, portanto, alinharmos as medidas de segurança para... Meu Deus, isto é assustador. Para quem faz medidas físicas de segurança, para quem se desloca a outros países, e nós temos operações em diversos países, alinhá-las com os cuidados digitais, portanto, que nós temos na perspectiva da utilização das máquinas e dos recursos. Portanto, já percebi, para finalizar, podia dar outros exemplos, ou seja, tudo isto faz parte da confiança. Boa. A confiança é digital, é preponderante, e eu gostaria até de poder elaborar mais sobre isto. Em termos de organização, em termos da sociedade, ela já perdeu muita verticalidade e ela é muito horizontal. Tu procuras confiança em muitos outros sítios. Até saber o apagão foi segurança física, não é? Até saber, portanto, nem entrou neste campo. Última mensagem super rápida, Arturo. O que é que faz com que o Threat Intelligence também permita que as empresas fiquem mais fortes após um incidente? Bom, especificamente sobre o Threat Intelligence, eu acho que tem a ver com a consciencialização desse tipo de riscos, ou seja, não é bem o após o incidente, mas é sabermos que esses incidentes existem. Okay. No pós o incidente, nós o que temos é uma análise que demonstra exatamente isso, ou seja, como veem, o facto de utilizarem, por exemplo, o e-mail da empresa num site de legendas para filmes é altamente grave, ou é perigoso, ou instalarem extensões no browser de casa onde vem o e-mail da empresa. Portanto, esse tipo de situações são terríveis. Obrigado Arturo, obrigado Paulo, obrigado Luís, obrigado a todos pela vossa participação. Obrigado a todos.